Olá, eu sou o Flávio Alves e hoje vamos estar mais uma vez juntos em mais um episódio do Podarcast. E você que está chegando agora, não esqueça de se inscrever no canal, compartilhar, porque isso é necessário para que o algoritmo, o indivíduo ao qual vamos falar hoje, se referir diretamente sobre ele, aumente o alcance desse assunto para que mais pessoas, assim como eu e você, possam ter o seu entendimento, o seu intelecto, a sua visão aberta para algo que acontece no nosso dia a dia. E nós somos manipulados muitas vezes por esse algoritmo, por essa inteligência artificial que, assim como uma criança com um botão de explodir a bomba atômica, de detonar a bomba atômica, esse algoritmo é um computador, um supercomputador com todo tipo de informação que estuda a mim e a você para induzir da melhor forma ao qual o resultado venha a ser lucro para aquele que está por trás e fazer com que eu e você estejamos presos, detidos àquilo que é apresentado a nós, colocado diante dos nossos olhos. E hoje vamos explanar sobre isso. E você que está aí junto comigo, compartilha, curte e não se esquece de se inscrever no nosso canal, ok? Hoje vamos estar falando sobre algoritmo e inteligência artificial, como ambos se fundem e fazem com que resultados para empresas grandiosas como o Google, o YouTube, Facebook, Netflix e outras possam trazer um melhor entretenimento para mim e para você, para que você e eu fiquemos o máximo possível nesse ambiente, nessa rede social, e esqueçamos de viver a nossa vida real. Então, vamos hoje estar falando sobre algoritmo. O algoritmo é uma sequência finita, ou seja, que ela tem um limite, tem um fim, de ações executáveis que visam obter uma solução para um determinado tipo de problema. As suas características são finitas, o algoritmo deve eventualmente resolver problema e também são bem definidas. Os passos devem ser definidos de modo a serem entendidos e são efetivas, devem sempre resolver o que tem para solucionar, antecipando falhas. O algoritmo não representa necessariamente um programa de computador, e sim os passos necessários para realizar uma tarefa. Sua implementação pode ser feita por um computador, por outro tipo de autômato ou mesmo por um ser humano. Eles podem realizar a mesma tarefa usando um conjunto diferenciado de instruções em mais ou menos tempo, espaço ou esforço do que outros. Tal diferença pode ser reflexo da complexidade computacional aplicada, que depende de estruturas de dados adequadas ao algoritmo. Por exemplo, o algoritmo para se vestir pode especificar que você vista primeiro as meias e os sapatos antes de vestir a calça, enquanto o outro pode exemplificar ou executar o comando da forma contrária. Primeiro veste a calça, depois veste as meias e os sapatos. Fica claro que o primeiro algoritmo é mais difícil de executar, mas ambos levam ao mesmo lugar, ao mesmo resultado, estar vestido e com meias, calçadas e sapatos. O conceito do algoritmo foi formalizado em 1936 pela máquina de Turing, de Alan Turing, e pelo cálculo lambda de Alonzo Church, que formaram as primeiras fundações da ciência da computação. Hoje, com a evolução lógica, vemos o emprego desses algoritmos para adquirir informações pessoais sobre seus gostos, para manipular em uma escolha, numa compra, numa decisão a tomar, no estilo musical ao qual você e eu gostamos,
ou em um conjunto de filmes, de séries, de entretenimento que nós buscamos e aquilo é tido pelo algoritmo como nosso gosto. Pode ver, se você entrar em uma rede social como o YouTube, Netflix, lá tem sugestões e lá começa a mostrar vídeos que você viu algo parecido com aquilo e faz você passar horas e horas vendo aquelas coisas, assistindo, sendo entretido naquele local. Ou será que só foi comigo? Essa é a principal função do algoritmo das redes sociais. Ele deseja que quanto mais tempo você esteja na rede, para ele melhor. Então, a função é fazer com que você seja entretido e fique naquele local o máximo de tempo possível. Nós vemos em alguns filmes, como um filme que saiu, um documentário na Netflix, O Dilema das Redes Sociais, que nele tem um pedaço onde mostra uma sala com 3 pessoas iguais, só que cada um com função. E essas pessoas são o algoritmo. Na realidade, uma máquina. E no meio daquela sala tem tipo um holograma de uma pessoa normal, uma pessoa assim como nós. E cada um daquele algoritmo, na sua função, no seu comando, vai induzindo aquela pessoa. Eita, uma foto, vamos colocar isso agora para que ele veja, para que ele possa interagir conosco. Ele não pode sair da rede. Aí daqui a pouco um comentário, daqui a pouco uma curtida, daqui a pouco algo que chama a atenção daquele jovem, a ponto dele ficar preso aquilo ali e ter a vida natural assim ao redor dele anulada. A vida dele passou a ser aquilo, a ponto dele virar à noite, não dormir e tal, se atrasar na escola por conta desse entretenimento que foi proporcionado pelo algoritmo que foi dando a ele, aquilo que ele queria. Como eu falei, os grandes sites, as grandes empresas usam esse algoritmo para trazer benefício financeiro, vendas, por meio de indicações, de publicidade e esse tipo de coisa. E dentro desse algoritmo existe uma inteligência artificial também, que é aquela que adquire informações de pessoas de toda parte e começa a criar um perfil de cada pessoa no seu cérebro, na sua unidade lógica, naquilo que forma uma pessoa, e começa dentro dessa imagem, desse perfil que tem de cada um, colocar aquilo que você gosta na sua frente, induzir você a estar o máximo possível conectado nas redes e recebendo informação ao qual ele vai sugerindo. Num filme que foi feito há pouco tempo, Space Jam novo, onde existe o algoritmo, ele fala por meio de microfones, por meio de impressoras e tal. Eu sei de tudo que as pessoas fazem e por meio disso eu adquiro informações dos seus gostos, das suas vontades e vou induzindo vocês. Como você sabe disso? Eu vi você naquela sala de reuniões através de câmeras de celulares, uma impressora, um fax e um termostato. Eu sei muitas coisas sobre vocês. Qualquer dispositivo com câmera, eu vejo vocês. Se tiver um microfone, eu ouço vocês. Hoje nas grandes mídias sociais como Facebook, Instagram, é colocado muito isso para que a pessoa passe o máximo de tempo possível. Pode verificar aí no seu celular o quanto de tempo você passou conectado no Instagram ou no Facebook. E quanto mais, melhor para o algoritmo, porque ele vai extrair o máximo de informações possíveis da sua pessoa e vai tornar a sua persona na rede algo o qual ele vai ter o poder maior cada vez mais de induzir você a determinadas compras, a determinadas coisas e mais para frente a determinadas decisões importantes na sua vida, onde ele vai definir pelo padrão, por meio da inteligência artificial que foi gerada, algo que vai fazer com que ele possa controlar suas decisões diárias. E essas informações todas são adquiridas pelo seu dia a dia. Quem nunca viu hoje uma pessoa que vive conectada praticamente 24 horas, sai para dar uma corrida, para fazer um cúpula, para fazer uma caminhada,
Aí coloca lá, saiu, partiu, caminhada, tira foto lá no canto, tal e tal, e começa a relatar o seu dia a dia. Daqui a pouco, quando chega em casa, chega lá uma publicidade, tênis tal, para que você faça a sua corrida melhor. Ou então uma pessoa está falando algo dentro de casa, e daqui a pouco olhando o celular, oxe, olha o que a gente estava falando. A gente estava falando de tal coisa, apareceu aqui, olha, uma sugestão para aquilo que a gente estava falando, o melhor preço e tal e tal. Quem nunca? A inteligência artificial em si, ela é uma constelação de muitas tecnologias diferentes, que trabalham juntas para permitir que as máquinas detectem, compreendam, ajam e aprendam com níveis de inteligência semelhantes aos dos humanos. Existe algo que a inteligência artificial não tem, que é a sabedoria. O conhecimento na sua totalidade está dentro da unidade lógica do raciocínio da inteligência artificial. Ele tem acesso a todas as informações do mundo, a tudo que passou no passado, no presente e como estão as perspectivas do futuro, e pode atuar dentro de um parâmetro que foi estabelecido por meio dos algoritmos, por meio da informação adquirida, ampliando essa inteligência para que possa aprender semelhantemente ao ser humano. Porém, a sabedoria é algo que é divino, vem de Deus e é dado às pessoas, os seres humanos, que são feitura sua, imagem e semelhança de Deus. Essa sabedoria é o que difere o ser humano da inteligência artificial, a máquina do homem. A inteligência artificial, no geral, é mais parecida com o que você vê em filmes de ficção científica, em que máquinas sensíveis emulam a inteligência humana, pensando de forma estratégica, abstrata e criativa, e com capacidade para lidar com uma série de tarefas complexas. Embora as máquinas possam executar algumas tarefas melhor do que os seres humanos, por exemplo, o processamento de dados, essas máquinas não têm, como eu falei, a sabedoria, porque a sabedoria vem de Deus e foi dada àqueles que são criaturas, criação, imagem e semelhança do Deus vivo. Algumas cenas de Era de Ultron, o filme da Marvel, do Matrix, do Exterminador do Futuro, onde mostra a revolução das máquinas, e tem outros filmes e outros filmes que mostram essa inteligência artificial, esse fazer com que a máquina substitua o humano, esse fazer com que a máquina tenha essa capacidade de aprendizado. Na maioria desses filmes mostram as máquinas em rebelião contra o ser humano, fazendo com que haja uma destruição da humanidade, uma guerra, uma briga, uma disputa, uma busca pela aniquilação. Hoje, nos nossos dias, temos um exemplo de inteligência artificial que é a Sofia, um Android onde foi colocado, aplicado a inteligência artificial, e que ela vem aprendendo coisas, se comunicando com os humanos, falando com o ser humano e tem acesso a diversas informações. A internet é um campo vasto onde essa inteligência artificial está conectada e aprende muitas coisas e pode desempenhar funções por meio desse aprendizado e determinar comandos, ações, por meio desse conhecimento. A inteligência artificial é algo parecido com isso. É um ser inanimado que não tem sabedoria e que tem acesso a todo o conhecimento que a humanidade adquiriu até hoje. Essa inteligência artificial, ela tem esse acesso pleno a esse conhecimento por meio da grande rede da internet, vem aprendendo cada vez mais como proceder com essas informações. Essa inteligência artificial também é vista em carros, onde carros levam os seus condutores, não mais, mas seus passageiros até o destino por meio de caminhos que são traçados por meio de GPS, por meio de geolocalização, onde são mostrados os melhores trajetos
e a forma de chegar mais rápido, onde a pessoa fica lá dentro do carro e o carro faz todo o serviço. Também dentro de casa, em casas inteligentes onde elas são automatizadas pela inteligência artificial e executam tarefas por meio de comando de voz, por meio de programação, por meio do aprender o seu dia a dia, onde, exemplo, você apaga uma luz da hora, aquela informação fica gravada e no outro dia você sai e esquece aquela luz acesa e a casa aprendeu, nessa hora ele apaga a luz. Então eu vou mandar uma mensagem para o smartphone dele dizendo: olha, você esqueceu a luz acesa, você deseja que eu apague? E aí a pessoa vai lá e sim. Aí depois a casa manda outra mensagem perguntando: você deseja que eu apague todas as vezes a luz quando você esquecer acesa? E daí você sim. Aí a casa ficou com essa autonomia de exercer de forma automática o controle dessas lâmpadas entre estoque de geladeira, temperatura e uma série de coisas. Alarme, abrir garagem e uma série de coisas. E também a inteligência artificial está vista na análise preditiva, que é uma suposta vantagem da inteligência artificial, que é a sua capacidade de cruzar dados para identificar padrões em um nível superior à capacidade humana. Então, vendo esses vídeos anteriores, pensando em tudo conectado em uma rede composta por diversos algoritmos, munidos de uma inteligência artificial capaz de aprender, capaz de buscar solução para resolver qualquer problema. O que devemos pensar sobre isso? Esse foi mais um Podarcast. Pense sobre, porque a inteligência artificial, ela tem as vantagens, mas também tem os perigos. Vale a pena? Até a próxima. Fui!